Devido à repercussão dos casos envolvendo agentes em São Paulo, é o que o Ministério da Justiça acelerou aí e regulamentou o uso da força policial. E para entendermos mais sobre os principais pontos das novas regras, para abordar nas abordagens policiais, melhor dizendo, a gente fala agora com um especialista em direito militar e segurança pública, o presidente da Associação Paulista da Advocacia Militarista, doutor Fernando Capano. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Fast News. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Eu já começo perguntando quais são os pontos principais nessa questão da abordagem. Eu sei que os policiais agora eles não poderão de imediato sacar a arma, usar uma arma de fogo. Como que isso vai ser implementado? Vai ter até mesmo um treinamento específico para essa condução do policial? Pode explicar para a gente? Olha, pela leitura que a gente faz dessa portaria do Ministério da Justiça, nós temos aí uma série de premissas que as polícias dos estados deverão abordar e deverão implementar no âmbito dos seus respectivos estados, nas suas respectivas polícias, abarcando aí não só a metodologia ou as diversas metodologias de abordagem, mas também o uso de algemas. Também nós temos normas concernentes aí a regrar as eventuais incursões em domicílios e também tivemos aí na mesma portaria uma regulamentação sobre o combate ao crime organizado, né? Um núcleo que, salvo melhor juízo, será implementado pelo próprio Ministério da Justiça, que tenciona adotar algumas ponderações e algumas articulações um pouco mais uniformes em relação à questão do crime organizado. Mas, basicamente, a portaria se preocupa com detalhar como o policial militar, no cotidiano operacional, vai se portar em relação à população, no que concerne especialmente às suas abordagens e às suas incursões nas diversas ocasiões em que ele toma contato com o público. Segré, a sua pergunta? E boa tarde, Fernando, quando as pessoas ficam orientadas sobre essa normativa, qual seria o risco de um policial não cumprir? Porque teoricamente é uma questão orientativa, mas estão colocando uma condicionante, que é se a polícia do estado determinado não cumprir com essa normativa, eventualmente o governo federal poderia cortar recursos. Ou seja, eu te dou essa sugestão, mas se você não aplicá-la, então eu não te dou o dinheiro. Tipo os pais antigos com os filhos quando queriam que fizessem alguma coisa. Qual é a realidade? Ou seja, se a polícia do estado não aplicar essa normativa, qual é a penalidade ou qual seria a consequência de não aplicá-la? De fato, e agradeço aí a ponderação, de fato pode haver sim um problema envolvendo transferência de recursos orçamentários por parte da União para os respectivos estados, mas a gente precisa compreender que a norma sai do papel e ela impacta nas nossas relações sociais do cotidiano. Lá se vão cerca de 25 anos que eu estou atuando aí na tutela dos interesses jurídicos de policiais, militares e civis, basicamente. E eu tenho comigo que, infelizmente, essa normativa, se ela não for de fato bem compreendida, se ela não for de fato bem aplicada, não só pelos estados, não só pelos agentes, mas também pelo Poder Judiciário, nós vamos ter aí mais uma ferramenta a causar, a meu juízo, um desprestígio bastante grande neste cotidiano das operações policiais, especialmente quando aqui e acolá nós temos operações que infelizmente dão errado, que infelizmente eventualmente causam uma letalidade. Nós vamos ter aí muito provavelmente mais uma normativa a ser argumentada no âmbito, por exemplo, do Ministério Público, em face do policial, para fazer com que ele tenha aí, infelizmente, uma responsabilização jurídica bastante pesada. Além disso, eu tenho comigo que também, se não bem compreendida, nós vamos ter aí mais uma possibilidade de causar resvalos disciplinares gravíssimos para o policial, a meu juízo, em evidente desprestígio ao cotidiano das operações das polícias, especialmente das polícias mais ostensivas. E aqui eu estou a me referir não só à Polícia Militar, mas também à Polícia Rodoviária Federal e também à Polícia Federal, que vez ou outra fazem também incursões mais ostensivas. A Polícia Civil em menos medida, mas também tem grupos no âmbito dos estados que trazem esse embate cotidiano e que eventualmente vão também poder sofrer, infelizmente, a meu juízo,
a penalidade fruto da não aplicação desta medida normativa do Ministério da Justiça. E, Fernando, inclusive o investimento vai ser grande do Estado em relação a outros tipos de equipamentos, vou dizer assim para esses policiais. Mas tem um outro lado também. O crime organizado, ele avança com um armamento muito pesado. E como que fica as nossas polícias em relação a isso? Pois é uma ponderação que parte exatamente do pressuposto que eu coloquei. A norma sai do papel e ela impacta nas relações sociais cotidianas. A pergunta que não quer calar é exatamente isso. Qual foi o país que conseguiu equacionar o seu problema de segurança pública? Aqui nós temos talvez o problema mais grave da atualidade. Qual foi o país que conseguiu equacionar o seu problema, por exemplo, diminuindo a possibilidade de alcance e de atuação das suas respectivas polícias, né? Nós temos, de fato, um crime organizado cada vez mais atuante e cada vez mais organizado, e nós temos, de outro lado, mecanismos legais para coibir todo e qualquer desvio por parte dos agentes. Me parece muito complexo, embora a gente louve qualquer tipo de iniciativa que tencione diminuir a letalidade das forças policiais, mas me parece muito complexo que a gente tenha do âmbito da União, no âmbito do Ministério da Justiça, um detalhamento tão grande em relação ao cotidiano das operações, sem levar em consideração as realidades de cada um dos estados e de cada uma das regiões que nós temos. É preciso entender que o Brasil é feito de vários Brasis. E a meu juízo, me parece que isso está sendo, infelizmente, deixado de lado por uma normativa que, em alguma medida, me parece mais um proselitismo político do que qualquer outra questão que realmente venha aí a somar ao problema gravíssimo de segurança que está instalado no país na atualidade. Segré? Tive a oportunidade há pouco tempo de participar de um simulacro. É o simulador que utilizam as polícias aqui em Buenos Aires. Eu estou agora na República Argentina. E fiquei surpreso, Fernando, de saber, primeiro, o grau de realidade que tem esses simuladores, mas eu acho um pouco injusto que alguém que está atrás de um escritório, que nunca participou dessa pressão que o policial tem na hora de reagir, colocando em risco a sua própria vida para defender a terceiros, essa questão de dizer, não, tem que esperar que o bandido atire. Me parece injusto do ponto de vista até da colocação, né, da responsabilidade do policial de ter que reagir em frações de segundos quando a pessoa que assina essa medida nunca participou dessa situação. E confesso, fiquei assustado em ver nesse simulador a vida do policial na ação, todos os dias. E muito mais injusto me parece alguém que evite, no caso do ministro, o uso de armas em determinadas circunstâncias quando ele há pouco tempo renovou o porte de armas dele. Então, não sei, queria a tua opinião sobre isso. Olha, Gustavo, mais uma vez, eu agradeço a sua ponderação. Isso precisa ser levado em consideração. De fato, como disse, nós temos já previamente, aqui no âmbito da nossa República Federativa do Brasil, nós temos mecanismos mais do que suficientes para punir e para coibir eventuais abusos praticados pelos agentes da segurança. Nós não precisamos de outra normativa a reforçar essa responsabilidade jurídica. Toda e qualquer ação policial precisa necessariamente partir de uma premissa fundamental. A ação é legal até que se prove em contrário. Primeiro de tudo. Isso tem que ser levado em consideração para que nós não causemos ainda mais risco jurídico, porque, veja, é óbvio que a gente tem todo e qualquer problema envolvendo aí o cotidiano de um agente que é ser humano como qualquer outro e que precisa tomar uma decisão em 1 segundo, em meio segundo. E é muito mais fácil para nós que estamos aqui no ar-condicionado fazer um juízo de valor posterior sobre essa questão. Isso precisa ser levado em consideração. Vez ou outra temos abusos? Sim, é verdade. Os abusos aqui e acolá podem estar crescendo? Também pode ser uma questão empírica que precisa e merece melhor ponderação. Mas acho, sinceramente, inaceitável que nós partamos do pressuposto equivocado que toda e qualquer ação policial merece um crivo no sentido de que o policial agiu dolosamente em face da lei. Ao contrário, de novo,
25 anos de atuação profissional no cotidiano da tutela jurídica de policiais civis, federais e militares. Nunca ouvi um policial dizer, hoje eu vou sair às ruas para matar. Ao contrário, o policial sabe muito bem das gravíssimas consequências jurídicas que pode acarretar um eventual desvio da parte dele. O pressuposto, como diz, tem que ser o contrário. O policial age de acordo com a lei e se eventualmente, pontualmente, ele tiver algum tipo de desvio, algum tipo de ilegalidade praticada, nós temos mecanismos jurídicos mais do que suficientes dentro do devido processo legal para equacionar essa questão. Acho que vai demorar sempre para que o policial prove que ele estava correto, que ele estava certo, que ele sacou a arma no momento correto, porque, como o Fernando mesmo disse, é milésimos de segundos para o policial sacar a arma, pensar na vida dele, mas, na verdade, ele pensa na vida da sociedade. Ele está ali para defender a sociedade. Então, ele esquece dele, saca a arma para proteger o cidadão de bem. Pois bem, agora, então, ele tem que esperar com que o criminoso aponte a arma para ele e, de repente, ele correr o risco de ser morto, da família dele chorar, o criminoso comemorar. É esse o cenário que a gente vê neste momento, para quem está fora. Eu digo isso porque, por mais de 10 anos, eu acompanhei operações policiais e reportagens investigativas e sei bem como trabalha as polícias. Então, a realidade é bem diferente para quem está ali atrás de um papel com essas normativas. Pois é, quisera eu, na verdade, que tivéssemos um pressuposto de novo, distinto. Eu não vi, por exemplo, nessa portaria, e mais uma vez eu louvo qualquer iniciativa que tencione em alguma medida reduzir a letalidade policial. O Estado tem que agir sempre com razão, o Estado tem que agir sempre sem emoção, mas eu não vi nessa portaria, por exemplo, qualquer tipo de regramento envolvendo o amparo psicológico aos agentes da Força de Segurança. Vou pegar o exemplo aqui do nosso estado de São Paulo. Nós temos profissionais dedicados à área da psicologia e da psiquiatria no âmbito da Polícia Militar, são heróis, trabalham aí de uma maneira muito interessante, mas eles ainda são em número insuficiente. Ora, será que não seria o caso da gente enxergar o ser humano policial e ajudar a aperfeiçoar institucionalmente a Polícia Militar? E aí sim, a médio prazo, nós teríamos aí a tal da letalidade diminuída ou ao menos equacionada e utilizada, a força letal, estou me referindo, quando necessário, partindo do pressuposto que a gente deve acreditar no tirocínio policial. O policial está lá porque ele está treinado para tanto, e não porque ele está agindo em desacordo com a lei, o que parece ser o pressuposto da normativa que nós estamos aqui a discutir no Ministério da Justiça. Acho complexo e, mais uma vez, fico preocupado com as consequências jurídicas cotidianas dessa portaria, dessa normativa do Ministério da Justiça. Muito bem, nós conversamos com o especialista em Direito Militar e Segurança Política, o presidente da Associação Paulista de Advocacia Militarista, doutor Fernando Capano. Doutor, muito obrigada, pontuou muito bem esse assunto e com certeza vai voltar aqui durante a nossa programação. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, eu sigo à disposição.